Sempre podemos colocar algo a mais nos documentos nossos para que possamos chamar a atenção das pessoas através deles. Nesse momento, estudaremos os efeitos especiais como sublinhado, efeitos na fonte, a quebra de texto na célula e o mesclar célula. Sublinhar é passar um traço abaixo da letra. O Excel possui esses 4 tipos de sublinhar: simples, duplo, contábil, simples e contábil duplo. O contábil aqui é muito utilizado em razonetes, então perceba a diferença. O sublinhado normal, ele vai até o final do texto e o contábil ele vai até o final da célula. Outra observação, sublinhar não é colocar uma borda inferior. Isto não é sublinhar. Vamos colocar o sublinhado aqui para ver como é que funciona. Seleciono a célula, venho em fonte, este sublinhado tem o simples somente. E neste local, habilitando formatar célula pela fonte, aqui, neste local, eu encontro os 4 tipos de sublinhar. Seleciono e dou um OK. Estes são os efeitos da fonte. Vamos ver como é que eles funcionam. Metros ao quadrado. Eu digito M2, seleciono o número 2. No grupo de comandos para a fonte da página inicial, eu clico neste botãozinho para abrir o formatar célula. E nesse local aqui, efeitos para a fonte. Sobre escrito. Aumento um pouco o tamanho da letra, dou um OK. Fórmula da água, H2O. Seleciono o número 2, que vai ficar abaixo, sub. Abro a formatação da célula no botãozinho, subscrito. Seleciono o tamanho da letra, OK. Na minha lista, eu quero marcar laranja como feita a compra, sem excluí-la. Mesma coisa, abro a formatar célula, taxado, e coloco um vermelho para dar um destaque. OK. Aplicando os efeitos em um número. Então vamos lá, 5 elevado a 8. 5, 8. Seguindo os procedimentos. Seleciono. Formatação da célula. Sobrescrito. E o tamanho da letra. OK. Clico fora. Não aceitou. Por que não aceitou? Porque eu digitei um número. E os efeitos são para texto, para letra. Então eu vou modificar o número através dos grupos de opções para número aqui, nesse local, vou modificar para texto. Então agora não é um número, mas é um texto. Vamos lá, o Excel está lendo como texto. Fazendo a mesma configuração, dou um OK, clico fora. Agora ele aceitou. Então, eu tenho esse texto aqui numa célula e eu quero que ele fique exatamente dentro de uma célula só, bem organizado. Então, eu seleciono a sua célula. Vou centralizar aqui em vertical e neste botão aqui eu vou colocar a quebra automática do texto. Então, quando o texto encontra o final da célula, ele quebra em várias linhas. Vou clicar 2 vezes aqui, para ele ampliar a célula. Vou clicar aqui para ampliar a linha. Para finalizar, eu vou usar o famoso justificar dos textos. Então, seleciono em alinhamento, neste botãozinho aqui, eu vou lá na formatação de células, alinhamento. Então, eu tenho aqui no horizontal mais opções aonde está o justificar. Lembrando que é aqui, controle de texto, eu também tenho a quebra. Então, por aqui e por aqui. Dou um OK. Perfeito o meu texto. Mesclar é transformar várias células em uma. Então, é o que eu posso fazer neste local. Notas bimestrais é o título desse conjunto de colunas, dessas 4. E ela está numa célula só. E nós temos células vazias ao lado. Então, eu seleciono, venho neste botão aqui no grupo de opções para alinhamento. Clico, ele mescla e centraliza. Ele transforma as várias em uma. Aqui eu também posso fazer. Seleciono o aluno para baixo e vou mesclar as 2 células. Outra maneira de executar é assim. Seleciono, venho em alinhamento neste local aqui. Em alinhamento no controle do texto, eu mesclo. Para centralizar, eu venho e coloco horizontal centralizado. OK. Bem melhor a minha tabela. Só relembrando o que vimos nesta aula, sublinhar, efeitos para texto,
os efeitos de texto num número, o controle de texto e acabamos de ver o mesclar.